Olá, meus amigos queridos, uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos inspirar, para que a gente consiga, nessas nossas reflexões sobre as bem-aventuranças, não apenas esclarecer as nossas mentes, mas acima de tudo, que a gente possa sair com um coração confortado, que possamos sair mais esperançosos em dias melhores. Eu queria dar boa noite também ao nosso irmão Álvaro, que está conosco nesse projeto maravilhoso, não é? Na verdade, foi o Álvaro que me convidou para a gente fazer algo junto, né? E foi inspirado aí com essa temática das bem-aventuranças. Então, quero mais uma vez, Álvaro, te agradecer pelo convite carinhoso, te agradecer como agradeci na semana passada, principalmente por sua amizade, viu, meu irmão? Que Jesus possa te amparar e te abençoar. Uma boa noite a você. Ô, meu irmão, é ótimo estar aqui. Esse tema é maravilhoso, né? Tá aprendendo com você e o convite não foi meu. O convite é do Cristo e é para todos nós. Então, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com você. Muito bom. Vamos então, meus irmãos, antes da gente iniciar, fazer uma oração breve, a fim de que possamos entrar em sintonia e pedir a proteção de Jesus para os nossos trabalhos, mas em especial para cada um de vocês e para os vossos lares. Então vamos fechar os nossos olhos, relaxar um pouco o corpo físico e pedir a Jesus essa proteção, rogar o amparo do Mestre, para que a gente tenha entendimento diante das suas escrituras sagradas, para que a gente tenha compreensão diante desses ensinos que até hoje ressoam em nossa alma, a fim de nos fazer pessoas melhores, a fim de nos libertar enquanto espírito imortais das convenções do mundo, fazendo com que a nossa vida tenha significado ao lado de Jesus. E que Ele esteja presente conosco nesses instantes, nos inspirando, para que sejamos instrumentos da Tua palavra e do Teu exemplo. E que assim seja. Bom, meus irmãos, na semana passada a gente iniciou esse projeto lindo de falarmos um pouco sobre as bem-aventuranças, e o fato interessante é que nós gastamos aí um pouco mais de 1 hora sem conseguir chegar nem na primeira bem-aventurança. Na última semana a gente falou dos gestos de Jesus que antecederam as bem-aventuranças. Falamos do olhar de Jesus, esse olhar de misericórdia, de compaixão com cada um de nós, que representa aquela multidão que ele enxergou, que representa todas as ovelhas desse bom pastor. Falamos da elevação espiritual do Cristo ao ponto de ser o intermediário de Deus. Então, quando ele sobe naquele monte das bem-aventuranças, em verdade, ele subia em espírito para se conectar com o Pai. Falamos que a terceira postura dele depois disso foi se assentar, então já demonstrava humildade, mostrava ainda que ele estivesse em ligação com o Pai, ele não deixa de estar próximo de cada um de nós, ele não deixa de estar sentado, a fim de que possamos aproximar dele. E o fato interessante é que ainda que o Cristo tenha tido o primeiro gesto em observar uma multidão, apenas os discípulos se aproximaram dele. Apenas aqueles que fazem a vontade do Pai estão próximos de Jesus. Jesus está ao nosso aguardo, esperando também com que a gente faça esse movimento. Então, só depois dessa aproximação que o Cristo criou, ele começa a falar. E hoje falaremos, possivelmente, da primeira bem-aventurança, e se der tempo também abordaremos a segunda. Mas antes de iniciarmos a primeira, eu queria que o Álvaro explicasse para a gente o sentido espiritual, porque o Evangelho não é um livro que vai trazer apenas questões da matéria, vai trazer manual para a gente viver na Terra, um manual para vivermos na Terra, mas é um livro espiritual. E Álvaro, eu já começo assim, te chamando para conversa e te perguntando qual que é o sentido dessa palavra bem-aventurados ou bem-aventurança. Qual o sentido espiritual desse termo, que às vezes ele é tido como um senso comum, não é? A gente entende alegria como alegria é entendida na Terra, mas qual seria o sentido espiritual dessa palavra que a gente vai encontrar aí em todas as virtudes das bem-aventuranças? Interessante, essa é uma questão fundamental. Se a gente quiser entender as bem-aventuranças, a gente precisa de compreender, primeiro, de que essas expressões foram colocadas em hebraico ou aramaico. Então, o hebraico e aramaico são línguas primas, seria assim como o português e o espanhol, bem próximas, então o sentido das palavras
está muito próximo. Então, essa palavra bem-aventurado, sem sombra de dúvidas, está correlacionado ao sentido da felicidade, mas não aquela felicidade perecível, não aquela felicidade que a gente vive na Terra quando, por exemplo, está atrelado à matéria. Emmanuel costuma dizer que não há nada na Terra, nada que os nossos olhos enxerguem que não esteja morto ou morrendo. Então, quando a gente tem o ponto de vista da felicidade material, a felicidade do ponto de vista material, aliás, a gente tem uma felicidade perecível. Então, a gente pode falar felizes? Pode. Pode falar afortunados? Pode. Emprazeirar-se, emprazeirados? Pode. Desde que nenhuma dessas interpretações estejam correlacionadas ao entendimento ainda superficial do qual a gente está habituado a correlacionar a nossa felicidade. Essa palavra, ela é de uso constante nos Salmos. A gente encontra, por exemplo, no Salmo 119, a gente encontra bem-aventurados, ashrei, a palavra em hebraico, ashrei, bem-aventurados aqueles que são íntegros e andam na trilha do eterno. Poxa, então quando eu estou conectado a Deus, eu sou bem-aventurado? É. Mas olha só no Salmo 94. Bem-aventurados o homem que é repreendido por Deus e que dele recebe o ensinamento. Esse repreendido, a gente pode compreender que seja a dor como uma forma de expressão, como uma potencialidade da alma que acompanha ainda a cada um de nós dentro do mundo de provas e expiações. Então, a gente tem outros salmos, mas tem um específico, Rafael, que essa palavra bem-aventurados, as bem-aventuranças ou bem-aventurados, fica assim muito explícito. Qual é o salmo? 145. Por que esse salmo? Porque pela tradição do povo judeu, ele é recitado 3 vezes por dia. E tem um grande rabino do Talmud, do compêndio de ensinamentos da tradição oral do povo judeu. Ele se chama Rab Yohanan, e ele vai dizer para nós no Talmud que aquele que cita 3 vezes por dia, manhã, tarde, noite, esse salmo, com as verdadeiras intenções do coração, porque as palavras da boca para fora não têm sentido, mas quem reflete sobre isso, medita, coloca o seu empenho sobre os ensinamentos do que é trazido, ele vai nos dizer que esse vai ter um local, uma, entre aspas, garantia de um local no mundo vindouro. Então, esse salmo, ele é colocado no Talmud sobre o sentido escatológico, sobre o sentido contexto apocalíptico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está vivendo num mundo de provas e expiações. E da mesma forma que eu citei o primeiro salmo com referência de Asher, de bem-aventurado, como sendo uma conexão com a servidão a Deus, no segundo eu correlacionei ele à dor. Então, o sentido escatológico, apocalíptico, é o seguinte: tenha paciência, faça a sua parte, conecte-se ao divino, entregue seu coração a Deus, fortaleça a sua fé, que tudo vai dar certo. No final, a vitória é do Espírito, a vitória é do divino, e não da matéria. Então, o que a gente encontra nesse salmo que vai marcar todas as religiões de origem judaico-cristã? Abra as tuas mãos, que aí eu costumo nas sinagogas é de se fazer assim, peraí, deixa eu tentar achar na câmera aqui. É de se colocar as mãos para cima. Abra as suas mãos e receba aquilo que Deus te dá. E é interessante que lá no prefácio do livro Ave Cristo, Emmanuel se usa disso. A gente tem uma expressão costumeira, tanto no aramaico como no hebraico, que toda bênção necessita de um recipiente. Por exemplo, uma chuva que cai do céu, se você não tiver um recipiente, você perde ela. Então, Emmanuel vai dizer aqui, lá no prefácio, por mais que desenfreie a tormenta, o Cristo pacifica. Por mais que negreje a sombra, o Cristo ilumina.
Por mais que desmande a força, o Cristo reina. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. Então, tudo aquilo que vem do divino, de uma inteligência suprema, sem sombra de dúvidas, é o necessário para a nossa evolução. Então, se apoiar nessa fé raciocinada é abrir as mãos em direção ao céu e receber o que a vida nos dá. Não significa acomodação, mas significa ausência de rebeldia. Significa me utilizar dos obstáculos como degraus para que eu possa me elevar espiritualmente. Então, esse é um pouquinho do sentido. Mas depois ainda, esse Rav Yohanan, ele vai dizer para a gente, esse grande rabino, que tem, dentro de um contexto já espiritualista, o contexto que nos traz a Kabbalah, ele vai dizer que essa palavra está correlacionada a Sefirat Keter. O que é uma Sefirá? Sefirá é uma emanação divina. Ou seja, há uma potencialidade que Deus colocou dentro do homem. Deus tem seus atributos e ele coloca dentro de cada um de nós a condição de desenvolvermos e alcançarmos, nos aproximarmos desses atributos para com Deus a partir de nossos próprios esforços. Um desses atributos, segundo a Kabbalah, e vai ser o mais elevado de todos, chama-se Keter. Keter significa coroa. Então, o atributo da coroa é o coroamento. Então, vamos dizer assim, vamos supor, só para não ficar muito difícil, o que é esse coroamento? Vamos exemplificar, porque está filosófico, está difícil. Vamos exemplificar. Então, eu saí da concessionária, fui lá no concessionário, comprei um carro, só que tinha outra pessoa ali que, se ele estava comprando, é porque ele precisava disso para o trabalho do Cristo, diferente de mim. Chico estava comprando um carro também. Eu saio para um lado, ele sai para o outro da rua. Eu estou todo feliz, eu ligo para o Rafael e falo, Rafael, você vai fazer a live hoje? Vamos fazer a live? Sim, estamos junto, Alva. Ô, meu irmão, estou feliz pra caramba. Você vê, olha, aqui ainda o empresariamento correlacionado à matéria. Não dá 5 minutos, eu bato o carro. O Chico pegou o carro por outro lado e ele bateu o carro também. Então, no passado, não tão distante, talvez eu fosse um pouco mais descontrolado para com a minha raiva. E, de repente, eu passei a enxergar em algumas pessoas um controle disso. Então, me acende uma luz e eu falo, poxa, tem uma realidade que eu não conhecia. A realidade do autocontrole para com a raiva. Aí, um amigo, uns anos atrás, falou, Álvaro, vamos no Centro Espírita? E eu comecei a ouvir palestra. Então, aquilo que eu tive como ideia, eu passo a obter o entendimento. Eu estou subindo na escala. De repente, eu falo, bom, agora eu vou começar a colocar isso em prática. Então, a pessoa me fecha no trânsito, eu falo, não, deixa eu lembrar. Vai que é o palestrante de ontem, da palestra de ontem, lá, eu vou xingar ele no trânsito? Não, né? Não vou. Então, me controlo. Ai, deu uma xingadinha, eu falo, puxa, deu uma xingadinha. Eu estou subindo. De repente, eu estou me controlando. E foi quando eu comprei esse carro. Eu bati o carro e eu não fiquei bravo com o rapaz. Mesmo que ele tivesse errado, porque a gente nunca erra, sempre é os outros. Então, mesmo nessa condição, eu não estou bravo. Só que o Chico aconteceu a mesma coisa, ele bateu o carro. E o rapaz saiu brigando com ele, xingando com ele. Qual é a diferença do Álvaro para o Chico? Que o Chico, ele tem o coroamento, ele é um bem-aventurado nesse sentido de elevação espiritual. Por quê? Ele vai, quando a pessoa descer xingando ele, eu não sei dizer qual seria a reação dele, mas eu posso te dizer que ele ia tocar o coração daquele homem. Ele se torna um missionário, porque muito mais do que eu, que racionalizei e estou me controlando, ele coloca um coroamento naquele sentido. No sentido dessa expressão espiritual, dessa potencialidade divina. Então, Keter, coroamento, está correlacionado a isso. Então, todos nós vamos passar por essa escada de elevação das bem-aventuranças. Só que quando a gente alcança o nível
de falar bem-aventurado, você pobre em espírito, é porque nesse momento a mudança no seu espírito é verdadeira. E ela é tão verdadeira que você passa a ser um educador pelo exemplo. Dá para entender, Rafael? Sim, perfeitamente. E eu acho que fazer uma relação com o que traz os escritos sagrados, né? Você, em especial, trazendo para a gente essa explicação de ser bem-aventurado diante dos salmos, diante das tradições do Velho Testamento, da primeira revelação divina, nos faz casar esses ensinos, Álvaro, até mesmo com a ciência da atualidade. Se a gente for olhar do ponto de vista da psicologia, a gente vai compreender um termo que é muito usado hoje em dia, né, que é inteligência emocional, que é controlar as nossas emoções. E aí a gente vai entender que muitas vezes o que a gente acredita ser uma bem-aventurança, ou a felicidade, conforme o Cristo nos propõe a encontrá-la, em verdade são momentos de alegria. Porque a alegria é um processo emocional. O próprio dicionário, né, português, ele nos favorece compreender isso, a tal ponto de que todas as palavras que tenham um sentido contrário, geralmente são questões passageiras na nossa vida e que fazem parte da existência material, da existência terrena. E a alegria é uma palavra que é contrário de tristeza. E as duas são processos emocionais. Então, ao longo da vida, teremos alegrias e teremos momentos de tristeza. E aí a gente precisa ter inteligência emocional para controlar, porque a alegria em excesso, ela passa também a prejudicar. Aquela pessoa que não controla a emoção, a alegria, ela é eufórica. E a pessoa em euforia, ela pode tomar atitudes que depois ela vai se arrepender. Da mesma maneira que a tristeza sem controle, ela pode se instalar com uma doença da alma e a pessoa pode chegar a ter uma depressão, a começar por um processo emocional que é importante sentirmos, mas que não é controlado, não é? Em contrapartida, quando a gente confunde, e, por exemplo, a gente quer ser feliz em momentos que vão trazer alegria, a gente é frustrado. Por isso que a gente vive com esse vazio existencial, não é? Eu vou ser feliz o dia que eu tiver a casa nova. Eu vou ser feliz o dia que eu casar com fulano. Eu vou ser feliz o dia que eu tiver meus filhos. Eu vou ser feliz o dia que eu passar na universidade. São sonhos que a gente pode ter, merecemos ter. Mas se a gente projetar felicidade em momentos que vão trazer alegria, que é processo emocional, a gente vai correr o risco de ficarmos frustrados. E à medida que a gente vai sendo frustrados ao longo da vida, a gente vai acarretando problemas de ordem fisiológica, psiquiátrica e até espiritual na nossa vida. Felicidade não tem sentido contrário. Ah, não tem infelicidade. Não, é um prefixo. In é um prefixo. A felicidade é uma conquista espiritual. Não é processo emocional. E você pode ser feliz ainda que você estiver passando por problema. Veja que lindo isso. A pessoa pode estar passando por provação. Se ela encontra o sentido da felicidade ou bem-aventurança, que é essa felicidade espiritual que ninguém consegue tirar de você quando você a conquista, você consegue administrá-la até diante da dor. A gente vai encontrar Abigail, por exemplo, ao lado de Gesiel, futuramente conhecido e consagrado como Estevão, os dois presos, né? E ali travando um diálogo muito interessante, e aí Abigail fala que a criatura convicta da paternidade divina caminha no mundo feliz, mesmo diante das dores. Olha que lindo isso. Aquele que é convicto, ou seja, aquele grãozinho de mostarda da fé que o Cristo vem trazer, que é capaz de mover essas montanhas interiores, aquele que está convicto da paternidade divina, e isso é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, caminha no mundo feliz, mesmo diante das adversidades. E eles falaram isso, essa máxima, diante de uma grande adversidade da vida. Então eu creio que a gente precisa primeiro, antes de querer ser um bem-aventurado, saber fazer a distinção. O que eu estou procurando para a minha vida? Vai trazer momentos de alegria, e que é importante passarmos, não é proibido, ou vai contribuir com a edificação da felicidade no meu íntimo? Até que ponto eu estou projetando felicidade em alegria? Até que ponto eu compreendo que a alegria que vai passar, que a tristeza passa, mas que eu preciso procurar em outros meios a felicidade? E aí o Cristo traz 7 virtudes que vai contribuir com a nossa felicidade, que são as 7 bem-aventuranças, e que começaremos agora a refletir a primeira, e já vou passar de novo a bola para o Álvaro, para ele fazer as primeiras considerações também acerca da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, porque alcançarão o reino dos céus. Talvez primeiro a gente fala da virtude e depois a gente fala do resultado, né, Álvaro? Dessa promessa que é alcançar o reino dos céus.
Eu achei bem interessante, Rafael, o que você colocou sobre essa reflexão que você nos trouxe, me fez lembrar, sabe do quê? Daquela passagem famosa de Mahatma Gandhi, quando ele estava nas minas de sal, e que vai um exército, entre aspas, porque ninguém estava, do ponto de vista da agressividade, se manifestando, e todos eles vão apanhando, todas as pessoas, uma por uma, vão apanhando daqueles soldados ingleses ou do Império Britânico, soldados às vezes indianos, mas que serviam o Império Britânico, e a cada uma daquelas pancadas, eles não reagiam com agressividade, eles caíam, mas eles estavam mais próximos do objetivo, que era a libertação da Índia. Então, como você colocou, não é a busca de uma de um, de um grau de excitação física, mas é algo espiritual. E não importa qual o tamanho da diversidade na vida. Eu adoro uma explicação de Leon Denis, que ele nos diz que todas as vezes que a gente faz uma caridade ou adquire um novo conhecimento, a gente sente um prazer, Tanug em hebraico, porque a gente está acendendo uma luz no nosso perispírito e extinguindo um pouco de treva. Então significa que a gente está se aproximando de Deus. E o estado de bem-aventurado seria como se essa luz que se acendeu, agora ela não é só extinguir a treva do seu espírito, mas ela se tornou um facho de luz para a humanidade. Sim, inclusive, Álvaro, dentro desse pensamento, a gente vê que a própria alegria é importante. Porque quando você tem alegria em equilíbrio, sem deixar ela virar uma euforia, essa emoção, você consegue contagiar outras pessoas. E aí, quando você consegue levar um sorriso para alguém que está triste, você consegue, pelo menos um pouquinho, construir a felicidade no seu íntimo. Entende? Por exemplo, o próprio Chico Xavier afirma que a única coisa que a gente pode oferecer sem ter é alegria. Então você pode estar triste o que for, pode estar, leva alegria para alguém. Aí você começa a construir felicidade no seu íntimo. Né? Então isso é muito bonito, né? Esse movimento. E mostra mais uma vez que cada uma dessas virtudes que Jesus vem ensinar, elas têm um propósito muito bonito, principalmente quando é feita de forma desinteressada por nós. Né? Faz com que a gente consiga, de fato, ser bem-aventurado espiritualmente. E aí, voltando, né, para essa primeira bem-aventurança, eu fico imaginando o Cristo como o grande psicólogo da vida, entendendo o processo que a humanidade está passando, entendendo o momento que ele veio à Terra, né, para nos fazer esse convite, e entendendo o íntimo de cada um de nós, as nossas sombras, né, enxergando essa multidão, eu fico imaginando que se ele já manda a primeira bem-aventurança, essa aí ele falou assim, olha, eu já vou mandar essa primeira, porque se pelo menos nessa encarnação, né, ou nos próximos 3.000 anos, essa turma desenvolver a primeira, eu já vou estar satisfeito. Né? Então eu acho também que essa didática dele não foi ao acaso, né? Ele já colocar logo a primeira sendo essa bem-aventurança, porque certamente ele compreendia a importância dessa primeira bem-aventurança para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor, e até mesmo para conquistar as outras, né? Sabe qual que é o desafio que a gente encontra? O primeiro desafio que a gente encontra aqui nessa primeira bem-aventurança, sem sombra de dúvida? Qual? Linguístico, mais uma vez. Por quê? Da mesma forma que a gente começou pela primeira palavra, bem-aventurado, com o desafio linguístico, aqui você falar pobre em espírito pode ser muito vago, porque às vezes a gente fala pejorativamente, pode falar pejorativamente, nossa, ali é um pobre de espírito. E, então a gente precisa de refletir. Qual é o sentido trazido por Jesus? Bom, ele estava dentro da primeira revelação e enviou cada um dos profetas. E o profeta que traz para nós essa expressão, pobre em espírito, é o profeta Isaías. Então tem algumas passagens. A primeira delas, Estevão vai usar aonde é colocada essa expressão no seu discurso final diante do Sinédrio, lá no átrio do templo, quando ele vai fazer a sua defesa, onde ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento. Ele começa em Abraão, passa por Isaac, Jacó, vai passando por Moisés, por vários profetas. Quando ele termina de falar, ele diz: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés.
que espécie de casa vocês poderão edificar para Deus? É este o lugar de descanso de Deus? Ele está falando do templo de Jerusalém. Essa expressão está no capítulo 66, versículo 1 de Isaías. E logo na sequência, a gente encontra essa interpretação. Não foram as minhas mãos, as mãos de Deus, simbolismo, porque Deus não tem mão, que fizeram todas as coisas, porque vieram a existir. Apesar de tudo isso, de Deus não poder habitar um templo de pedra. Eu costumo falar, imagina você chegar para Alexandre o Grande, Gengis Khan, chegar para Júlio César, falar, eu vou te dar um presente. Vou te dar um presente, eu vou lá construir uma casinha de sapê, com todo o respeito àqueles que habitam numa casinha de sapê. Isso é indiferente. Mas o que eu quero dizer é, você constrói um cômodo de 2x3 de argila e chama o imperador Alexandre o Grande, Júlio César, e fala, construir isso aqui para você. Ele vai olhar para você e vai falar, meu filho, da onde o sol nasce até onde ele se põe, é meu reinado. Então, a gente querer que Deus esteja enquadrado num templo de pedra, seja qual for o templo, isso não tem sentido. Mas aí, aqui o profeta Isaías vem dizer, ao ístimo, ao humilde, ao contrito, ao pobre em espírito, é a expressão, é que eu habito, é que a minha preocupação de Criador do universo se encontra. E a gente encontra outra passagem no capítulo 57 de Isaías, versículo 15. Eu habito num lugar muito alto. Isso é tudo linguagem metafórica. Não é que Deus está nos céus. Alto espiritualmente, elevado. No mais elevado. Aliás, ele criou o que a gente conhece como mais elevado. Mas eu habito também, apesar de não poder habitar, mais uma vez, em templos construídos pelo homem, em ideias materialistas, em conceitos materialistas, ele habita no coração do contrito, do humilde, no coração do pobre em espírito. E aqui a gente já está encontrando uma dica sobre o que é essa primeira bem-aventurança. É aquele estado. Quer comentar, Rafael? Depois a gente, depois eu continuo. Não, pode continuar, pode concluir. Não, eu acho que vale a pena, senão eu vou acabar com a graça. Na verdade, eu queria até aproveitar que você citou Estevão, né, e durante esse estudo nosso das bem-aventuranças, queria explicar para o público que eu tive muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade, de decorar quais eram as bem-aventuranças, as 7 virtudes, e decorar a ordem delas. E aí eu achei que eu tive uma ideia, mas certamente foi uma inspiração do alto, né? De procurar no livro Paulo Estevão o seguinte, como eu conheci um pouquinho da história do Paulo Estevão, eu queria ler o Paulo Estevão, e aí eu pegaria cada uma das bem-aventuranças, na ordem. Por exemplo, a primeira, bem-aventurados os pobres em espírito. E aí, começando a ler o Paulo Estevão, eu ia procurar uma primeira parte da história que falasse sobre humildade. E aí eu ia marcar aquela história. Continuar lendo o livro, bem-aventurados que choram. Quando eu ver alguém tendo uma postura positiva diante do sofrimento, eu marcar. E aí, numa palestra, eu contar a história do Paulo Estevão relacionando as bem-aventuranças. Então, minha ideia era essa, contar a história do Paulo Estevão trazendo a bem-aventurança. Por quê? Aí eu ia conseguir decorar as bem-aventuranças, que eu ia lembrar da história do livro e ia ficar mais fácil, não é? E eu fui fazer esse estudo, Álvaro, irmãos, o Álvaro já até sabe, a gente já conversou sobre isso, e eu percebi que só a vida de Estevão, ainda quando ele era conhecido como Gesiel, ou seja, antes de receber o evangelho das mãos de Pedro, ele cumpre as 7 virtudes das bem-aventuranças na ordem exata, e principalmente diante de uma adversidade da vida. Toda vez que a vida apresentou uma adversidade, ele estava se demonstrando ali um bem-aventurado. E eu já queria iniciar dando o exemplo de Estevão para vocês, porque não é em vão que a primeira descrição que Emmanuel faz de Gesiel ainda na obra, ainda conhecido como Gesiel, era a característica, a simbologia da humildade, porque Gesiel é descrito da seguinte forma por Emmanuel. Naquela hora, Gesiel arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. E o que eu acho ainda mais belo
é que antes dele relacionar essa figura do homem do campo, o que acontece? Quando José-Deb, pai de Gesiel, volta do centro de Corinto, e aí quem já leu o Paulo Estevão sabe que ele tinha tomado 2 surras dos romanos, ele apanhou 2 vezes de forma covarde, então ele volta naquela condição de sofrimento. O primeiro susto que ele toma ao chegar em casa, depois de sentir ali o perfume das roseiras de Abigail, Emmanuel vem narrar que naquele momento o filho cantava, e que a voz de Gesiel parecia casar-se com a alegria do sol. Olha o tanto que Emmanuel é poético também, né? Ao mesmo tempo que ele traz as roseiras de Abigail, ele traz uma poesia, ele traz uma característica em que os personagens se encontravam, ele descreve o olhar, e aí quando a gente assusta, a gente está dentro da obra, tendo a impressão de ouvir o tom da voz dos personagens, sentir o cheiro das rosas de Abigail e sentir o tom de voz de Gesiel, né? E aí a música que ele cantava era uma antiga canção de origem hebraica, mostrando que a gente não pode desconsiderar, nem Gesiel desconsiderava a primeira revelação, como o Álvaro tem trago de forma fantástica, e que aquela canção falava do amor que nós temos que ter à terra e a gratidão que nós temos que ter pelo que a natureza nos oferece. Por que eu trouxe essa questão para falar da primeira bem-aventurança? Porque aí traz características de quem consegue alcançar a humildade. E quais seriam essas principais características? Primeiro, gratidão a Deus. A pessoa humilde, ela é grata a Deus. E naquela canção que Gesiel cantava, ele era grato a Deus pelo que a natureza oferecia. É grato ao necessário. E olha, aquela família, depois das primeiras perseguições romanas, passavam por dificuldades financeiras e materiais. Nem sempre eles tinham todas as refeições diárias. E ele era grato e agradecia pelo necessário. E aí a gente já faz uma conexão a outro ensino de Jesus no Sermão do Monte, quando Cristo nos afirma que a cada dia basta o seu problema, a cada dia basta o seu mal. Observai os pássaros no céu, não semeiam, não juntem celeiro, e a eles não falta o necessário. Observai os lírios no campo, nem mesmo Salomão se vestiu com tamanha beleza, porque Jesus compreendia que nós somos ingratos. Jesus compreendia que a gente vive infeliz porque a gente fica querendo sempre o supérfluo. A gente não valoriza o necessário que nós temos para viver. E ali nessa figura, nessa simbologia de humildade, a gente observa um homem cantando, sendo grato a Deus pelo pouco que a terra oferecia. E ao mesmo tempo a simbologia desse homem, literalmente com a enxada nas costas, arando a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. Naquele momento, Gesiel arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras, conforme programa por ele mesmo traçado. Então vejam o sentido material da primeira descrição de Gesiel. Não apenas o homem grato a Deus, que é uma característica da humildade, mas o homem que está disposto a servir. E aí eu entendo, Álvaro, sendo a boa vontade, uma outra característica de quem é humilde. Então vejam só, as 2 bases da humildade, poderíamos falar isso, não é? O que é? Ser grato a Deus e ser submisso à vontade do Pai, independente das circunstâncias, não nos rebelarmos contra a vontade do Senhor. O segundo ponto, o segundo aspecto, boa vontade. E quem tem boa vontade está pronto para servir, seja qual for a tarefa. E aí é uma característica também da humildade. Estar pronto para servir, seja lá qual for a tarefa. E vejam que interessante, pegando essa cena de Estevão, nós estamos embasados em outra passagem do Evangelho. Por quê? Compreendemos que havia uma expectativa de séculos de todo o povo judeu aguardando a vinda do Salvador. E eles sabiam também que aquela vinda seria anunciada. Se eu tiver errado, você me fala, tá, Álvaro? Seria anunciada. E essa anunciação da chegada do Salvador seria feita certamente por poderosos da terra. Há poderosos da terra. Sejam poderosos políticos, religiosos, seja lá o que for. Mas estes teriam a notícia que o Salvador veio. E aí eles iam endossar, olha, esse aqui é o Cristo. É o Filho de Deus vivo que a gente tem esperado. Gabriel, aquele espírito de luz, que foi separado certamente a dedo por Jesus, para tutelar o nascimento e os primeiros movimentos espirituais da vinda do Senhor, enquanto Jesus
certamente estava se preparando também para renascer, e aí Gabriel conversa com Zacarias no templo, conversa com Maria de Nazaré, mas aí no dia do nascimento de Jesus, ele aparece aos pastores do campo. E é uma narrativa que está em Lucas, no capítulo 2, mas que foi feita por Maria de Nazaré. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele encontra a Mãe Santíssima em Éfeso. E Emmanuel fala que ele abraça Maria pela primeira vez. E o que mais impressionou a figura de Maria a Paulo foi a humildade dela. Paulo narra que ela parecia um anjo revestido em mulher. Imaginem só que maravilha. Um anjo revestido em mulher. E a maior característica da Mãe Santíssima, a humildade. No entanto, Paulo fica maravilhado com o que ela narra sobre a noite em que Jesus nasceu. E a partir dessa descrição de Maria, uma humildade em pessoa, um anjo encarnado, falando da noite do nascimento em Jesus, Paulo fala, não podemos ter só o Evangelho de Mateus, que traz muita informação, mas não tem tudo. E ali ele decide escrever o Evangelho, não consegue, e pede Lucas para pegar esses relatos a partir de Maria. Então vejam só, a mulher que tinha como humildade a sua maior característica, a simplicidade, narra uma cena que certamente traz uma mensagem de simplicidade e desperta em Paulo a vontade de escrever o Evangelho, por isso que nós temos Lucas. E aí vejam só, essa cena que Maria fala, Lucas registra no capítulo 2. Gabriel, que vai escolher quem para anunciar o nascimento de Jesus. Não são reis, não são religiosos com prestígio, não são poderosos que dominavam pela força, não são sábios da Grécia, mas pastores do campo que trabalhavam em alta madrugada, nos fazendo lembrar de Estevão, ou Estevão, Gesiel, nos fazendo lembrar dos pastores do campo. E é tão legal que já no final dessa aparição, Álvaro, a gente vê uma mensagem espiritual linda, né, que fala de mediunidade, de imortalidade, porque não era só Gabriel que estava presente ao final daquilo ali, mas eram um exército celestial, ou seja, centenas de espíritos que cantavam em uma única voz uma canção, um coral do mundo espiritual superior, para aqueles homens que, segundo Lucas, trabalhavam em alta madrugada. Eu quero trabalhar de 8 a 5, de 8 a 6. Se você achar uma pessoa que fala assim, eu quero trabalhar de madrugada, esse é bom trabalhador. Porque o normal é a gente trabalhar na hora que você desperta, que você acorda e você vai trabalhar durante o dia. Você achar alguém que quer trabalhar de madrugada, que quer servir na hora que está todo mundo descansando, a gente já vê a característica da boa vontade. Já vê uma característica diferente. E a simbologia do homem do campo, que é a simplicidade, não é? E imagine a letra da canção que aquele coral cantava. E não é uma letra muito grande, não. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Qual que é a primeira característica de Gesiel? Cantava uma canção dando glória a Deus nas alturas, se colocando abaixo da misericórdia divina. Qual a outra característica dele? Boa vontade. E qual que é a continuação dessa canção do anjo Gabriel com aquele exército celestial? Paz na terra aos homens de boa vontade. E o que é a paz interior, senão uma bem-aventurança? O bem-aventurado. O que encontra a paz é o bem-aventurado. Então percebem que a gente tem nessas duas cenas, Gesiel sendo apresentado e também os pastores do campo simbolicamente caracterizado a mensagem da humildade, da simplicidade, com essas duas características que dão base, não é? Que é a submissão do homem, ou do ser espiritual, do espírito imortal, diante da grandeza, da sabedoria, da justiça e da misericórdia do Pai, e ao mesmo tempo, boa vontade para servir, estar pronto. É o que Ananias fala lá no capítulo 9, no item 10 de Atos dos Apóstolos. Eis-me aqui, Senhor. É uma grande característica daquele que alcançou a humildade. Não é verdade, Álvaro? É bem interessante isso que você coloca, né? Você vê que casa com esse conceito escatológico que eu falei, que eu coloquei, que é colocado pelo Rabino Yohanan, lá no Talmud, o sentido de que a perseverança de Gesiel e o sentido dessa humildade, como você falou, o Messias, não é que o Messias era esperado pelos judeus, a gente não pode falar isso porque os apóstolos eram judeus. E assim, em algum momento eles vão reconhecer. Mas aqueles que ainda tinham seus olhos perpetrados na matéria, para esses esperavam o Messias com um reino neste mundo, sob a égide da dominância do ponto de vista material.
Eu gosto de dizer, quando eu vou explicar essa bem-aventurança, Rafael, como você colocou para nós aqui, Gesiel, Simão Pedro, na última ceia. Quando Jesus vai lavar os pés dele, ele não aceita. Ele não aceita. Então, ele já tinha quanto tempo caminhando com Jesus? Ele já tinha quanto tempo, aliás, caminhando lado a lado com Jesus. Mas ele ainda não tinha compreendido o sentido da humildade. Ele ainda não tinha chegado ao ponto de se tornar um pobre em espírito, um bem-aventurado por estar pobre em espírito. Por estar, não. Porque a partir do momento que você se torna bem-aventurado, você é. Porque isso é uma aquisição do seu espírito. Diferente de um título da matéria. Então, ele ainda não era um bem-aventurado. Mas quando ele nega pela terceira vez Jesus, antes do galo cantar, que conta para nós Humberto de Campos, na psicografia de Chico, no livro Boa Nova, que ele vai para de trás das muralhas de Jerusalém, ali ele senta e chora, e ali ele se torna pobre em espírito. Porque ele vê o tamanho da fragilidade dele. Você ser pobre em espírito é você se reconhecer frágil ao mundo e entender a necessidade de, como eu falei no Salmo 145, abrir as mãos e aceitar. Como você colocou, Gesiel já tinha perdido a sua mãe, seu pai já tinha perdido as suas terras. O pai dele acabava de apanhar mais 2 vezes, que também não foram as primeiras. Então, a vida, faltando o alimento, mas a confiança, a fé, a humildade. A fé, eu vou dizer mais, a fé raciocinada, que antes do Espiritismo, Gesiel coloca para nós como modelo, é uma condição interessante. Outra análise que eu gosto de fazer para algumas bem-aventuranças, Rafael, é a parábola da ovelha perdida, que também é trazida por Gesiel. Porque a ovelha perdida, a ovelha que se desgruda do rebanho, ela vai em busca das ilusões da matéria. Então ela está lá com as outras 99, e aquilo que ela está recebendo, aquilo que o pastor colocou para ela, aquela graminha, aquela relvazinha, aquela água para beber, não é o suficiente para ela. Ela quer mais. Ela não é humilde para entender que tem um pastor por detrás dela. E ela, então, colocada sobre o seu orgulho, sobre a sua condição, ela fala, peraí, eu vou buscar outra relva. E como eu estou dizendo aqui, eu não estou falando de comodismo. Não é sobre comodismo que a gente está falando. É em você fazer o seu máximo, mas aguardar tudo no tempo de Deus. Então, essa ovelha, quando ela se perde a troco de ilusões, que aqui a gente vai enxergar ainda essa condição para o pai de Gesiel. Eu falo Yoredek, ele falou o nome dele em hebraico, você falou Josedek, né? Eu falo em mineirês, né? Em mineirês, o trem. Então, o pai dele está aqui na condição de rebelde. E ele está na condição de pobre em espírito. E aqui, quando essa ovelha se dá conta, porque ela se distancia do pastor, ela se distancia de todo aquele rebanho. Mas quando ela olha para o deserto e fala, meu Deus do céu, que ovelha sou eu? O que eu estava na cabeça quando eu fui buscar uma grama mais verdinha? O que eu estava na cabeça quando eu fui buscar uma fonte de água na matéria e não que fluísse do meu coração? O que eu estava na cabeça quando eu quis alimentar a matéria, o meu corpo físico e não o meu espírito? O que eu vou encontrar quando eu busco na matéria resultado, satisfação, condicionamento?
para o espírito? Desilusão. Então essa ovelha treme o pezinho dela ali, ó, e ela, nesse momento, ela se torna pobre em espírito. Que ela fala, meu Deus, o deserto tem tantas feras. Meu Deus, eu não tenho água. Meu Deus, eu não tenho comida. Meu Deus, o cajado que eu tanto reclamei das correções da vida é esse que me defendia. Então, olha só a profundidade disso, de se tornar lindo, né? espírito, de se tornar... Isso vai ficando tão profundo, né, Álvaro, que as outras 3 parábolas que seguem essa, todas têm a mensagem da simplicidade, que é da dracma perdida também, e que essa dracma se perdeu porque ela não quis estar junto às outras, né, e por algum motivo ela se separou, e esse motivo é o orgulho, é o arrastamento material. Temos na sequência o filho pródigo, que também abandona a casa do pai, e abandona ali, e essa casa do pai nada mais é do que os ensinos que o Cristo nos trouxe, né, sendo intermediário de Deus, e a gente tem ainda o mordomo infiel para encerrar isso, que ninguém menos é do que o próprio filho pródigo. Então, uma continuação, o mordomo infiel é o filho pródigo. Então, a gente percebe que o evangelho, todas as mensagens espirituais que a gente encontra em Cristo, ele tem essas marcas da simplicidade, né? E eu sempre que vou falar sobre essa passagem, sempre assim, nas últimas vezes que a gente falou sobre humildade, eu gosto de pedir licença e contar uma história que eu vivenciei, porque às vezes a gente gosta de homenagear as pessoas quando elas desencarnam, né, Alvo? Ou quando, depois que morre, todo mundo vira santo, todo mundo é bonzinho. E eu acho que tem, e não é com intenção da gente ficar endeusando ninguém, é ao contrário disso. Tem pessoas que têm uma postura tão bacana diante das adversidades que a gente tem que trazer como exemplo, né? E pessoas que passam apagada, que ninguém conhece, porque talvez não tenham um dom da fala, ou talvez não é conhecido pelo seu estado ou pelo seu status, né? E eu queria pedir licença para contar. Eu fui vinculado a uma casa espírita desde muito novo, dos 12 anos de idade, na minha cidade natal, aqui em Sete Lagoas, e essa casa sempre teve muito trabalho de assistência social, sempre distribuiu muita sopa, sempre distribuiu cesta básica, mensalmente, semanalmente tinha distribuição de macarrão, mas no final do ano tinha uma distribuição que nos lembrava muito o Chico, tá? Eu não estou aqui falando que assistência social é só alimento, mas o alimento faz parte e tem que fazer parte. Inclusive tem muita casa que tem dito que isso saiu fora de moda, que é assistencialismo, mas aí a gente sabe que barriga vazia não houve evangelho. E esses trabalhos são extremamente importantes, né? As pessoas são atraídas pelo alimento, mas ali também elas recebem o alimento espiritual, recebem dignidade, novas oportunidades. Então isso é sempre bom ressaltar. E aí, eu sempre crescendo, vendo aquela distribuição de Natal que muito me emocionava, a fila dando volta, literalmente no quarteirão, ali milhares de pessoas esperando, talvez 2.000 pessoas esperando receber uma cesta básica, para que pelo menos na noite de Natal não lhes faltasse o necessário. E sempre para mim a maior emoção do ano era a véspera de Natal, onde eu ia contribuir de alguma forma com aquela distribuição. E eu comecei a fazer um propósito, Álvaro, de que quando eu arrumasse um trabalho, eu queria também contribuir com cesta básica para aquela distribuição, para mais pessoas receber. E aos 16 anos eu consegui comprar algumas cestas, que eu já fazia um estágio. Aos 17 comprei mais, aos 18, 19. Quando chegou mais ou menos aos 22 anos, a gente passou por uma dificuldade muito grande financeira. Inclusive, ao longo daquele ano, a gente precisou de doação de cesta. Papai ficou enfermo, né? O dinheiro não dava para tudo. E só quem precisa de uma cesta básica sabe a importância de uma cesta básica. E eu me lembro a primeira cesta que minha família recebeu. Papai abriu a despensa, ficava embaixo da pia, né? Abriu a cortininha, não tinha nada. E eu vi o olhar de preocupação e sofrimento do meu pai, com 3 filhos, né? Com esposa, ele enfermo, e sem saber o que fazer. Naquele mesmo dia chegou um conhecido e trouxe uma cesta para a gente. Então, aquilo foi uma alegria, né? Para a família que não tem descrição. Então, às vezes, quando a gente passa, a gente vê o valor, né? Dessas coisas que, para muitos, não tem sentido. Mas o próprio Simão Pedro fala que o Cristo a quem ele serve nos recomendou acolher e suprir as necessidades de todos que estão no sofrimento. Então, muitas vezes, a necessidade das pessoas é a fome, né? É a comida. E aí, Álvaro, chegou nesse ano, cara, eu não tinha grana para comprar cesta. Não tinha grana. O que eu fiz? Eu consegui, com alguns conhecidos, levar 5 cestas básicas, mas no último ano eu consegui levar 40. Já tinha conseguido 20. E aquilo, para mim, era uma frustração. Eu levar só 6 cestas básicas. E não foi eu que comprei. Veja o orgulho manifestando, né?
A gente olhando a quantidade, olhando a parte material, sem olhar a boa vontade e o que nos impulsiona, que é o espírito, né? Que é o sentimento. E aí chega um senhor chamado seu Antônio Nazareno, cego, com quase 80 anos de idade, mora na periferia, problemas seríssimos pulmonares, que muitas vezes o deixa internado dias e dias de dia sozinho no hospital municipal, porque perdeu 2 filhos para o mundo das drogas, perdeu a esposa através do alcoolismo, e só tem um filho que não dá tanta presença como ele gostaria. Então ele vive com muita solidão do ponto de vista material, mas com uma ligação com Jesus impressionante. Então chega o seu Antônio Nazareno com a sua bengalinha, né? Porque não enxerga, com uma sacola de supermercado bem enroladinha debaixo do braço. E ali ele chama o responsável pela distribuição e eu acompanhando tudo com o olhar, vendo, porque eu já sabia da grandeza daquele homem, né, dos valores dele, vendo o que ia acontecer. E ele não me viu, ele entrega. Na época, o senhor Expedito, que era responsável pela assistência social daquela casa espírita, aquela sacolinha e fala o seguinte, olha, e ele falou com uma alegria. Na verdade, eu acho que ele falou com felicidade, não foi alegria, não é? Já era felicidade. Olha, seu Expedito, não é muito não, é um bocadinho, mas aqui é de coração, e eu estou muito feliz em poder ajudar. E eu comecei a ficar assim, a ficha cair, né? Ficar envergonhado comigo mesmo. E aí eu fui acompanhar o seu Expedito, que pegou aquela sacolinha e levou para onde eles estavam empacotando as cestas. Era 1/4 de um pacote de macarrão de 500 gramas. Então ele tirou o pouquinho que ele ainda tinha. E entregou ali com muito amor, né? Na hora veio na minha cabeça, parábola não, o ensino da viúva, que ofereceu aquela moedinha no gasofilato. Aquilo estava nítido na minha frente. Nítido. E a partir de então, eu comecei a fazer visitas à casa do São Antônio Nazareno. E no início eu ia achando que eu estava fazendo a caridade. Ah, ele é muito sozinho, eu vou lá ajudar ele. Você não imagina o que eu aprendi naquela casa de 3 cômodos. A sensação de paz, de harmonia que tinha naquele lar. Eu nunca vi uma casa tão limpa, Álvaro. O chão brilhava, você podia comer no chão. O banheiro, um asseio. A panela toda areada, até brilhava. Para um homem cego, que vivia sozinho, sem grana, sem familiar por perto, e aí com problemas de saúde, e aí a gente começa a ver, né, a característica da humildade. Ele procura, pouco tempo depois, o presidente da casa espírita, que à época era meu tio, e fala assim, eu estou precisando conversar sério com o senhor, eu queria um horário para você conversar comigo. O que meu tio pensou na hora? Algum problema. Ele vai pedir alguma coisa. Porque a gente sempre tem essa visão da pessoa que passa por dificuldade, esses que são pequeninos aos olhos do mundo, mas que são grandes diante de Deus. Quase ninguém conhece o Antônio Nazareno. Quase ninguém conhece. E olha a grandeza espiritual desse homem. Maria do Pão, que viveu aqui no Brasil, que é pouco conhecida. No mundo espiritual, ela caminha do lado de Celina, que é braço direito de Maria, Mãe Santíssima. E aí São Antônio Nazareno foi conversar com meu tio. Desculpa se eu estou alongando muito, tá? Mas eu tenho um prazer enorme de falar essa história, Álvaro. Tá lindo. Por favor. São Antônio Nazareno procurou meu tio e falou o seguinte, a casa espírita lá tem uma capacidade para mais ou menos 120 pessoas sentadas. E falou assim, olha, eu estava pensando aqui, Delane, eu observo que ainda que a gente tenha uma pessoa que venha aqui e limpe a casa uma vez por semana, a gente está na região central da cidade, então os carros passam e vem muita poluição aqui para dentro, e às vezes tem poeira. Então eu queria te pedir um favor, uma permissão, para mim poder chegar mais cedo. Antes de todo mundo chegar, eu preciso de uma cópia da chave. E se você me permitir, eu queria tirar a poeira de cada um desses bancos aqui que o pessoal senta, de cada uma das cadeiras. Aí meu tio falou assim, tá, mas você pediu o quê? É isso? Meu tio não entendia que aquele era o pedido, né? E aí ele autorizou, deram a cópia para ele, e até hoje é assim, Álvaro. Mais ou menos 2 horas antes da reunião, e a Casa Espírita tem reunião de segunda a sábado, e ainda, de segunda a quinta, tem também à tarde. Então são 10 reuniões públicas, acho que 10 ou 11 reuniões públicas por semana. 2 horas antes de cada uma das reuniões, todos os dias ele está lá. Cego, com uma flanelinha, limpando cada uma daquelas cadeiras, do corrimão, das cadeiras de evangelização. E ele faz aquilo ali com tanta alegria, mas com tanta alegria, que eu fico imaginando que muitas vezes aquele trabalho é mais, não que não seja importante os outros, é mais importante que a tarefa do passe de uma palestra, que são importantíssimas.
E aí a pessoa chega na casa espírita, senta naquela cadeira e fala, não, mas que paz que eu estou sentindo aqui. Né? Deve ter sido a palestra de Álvaro, de Rafael, que está me fazendo assim. A palestra está ajudando, está esclarecendo, está confortando, está levando esperança. Mas aquele magnetismo, a limpeza espiritual que você está recebendo, muitas vezes veio de um anônimo, né? De um homem como Antônio Nazareno. Então não estou falando que a gente... Porque tem falsa modéstia também, né? Ah, eu quero ir para servir a aguinha no copinho. Se você tem potência espiritual e dom para fazer mais do que isso, faça mais que isso. Ah, eu gosto de ir sentar na última cadeira, que eu sou simples. Isso não quer dizer simplicidade. Então a gente tem que parar também com essa falsa modéstia e perceber o que realmente é um trabalho de boa vontade, um trabalho legitimamente cristão. E aí homens como o seu Antônio Nazareno nos ensinam muito mais do que aqueles que são conhecidos, que têm muito holofote, de muitas vezes a gente, Alvo, não é? Que participa aí de grandes eventos, que estamos ali atrás do púlpito, mas que esclarecemos, levamos uma palavra muito bonita, mas que não convertemos. E o próprio Cristo afirma que atrair difere de converter. Então, às vezes, a gente tem atraído, mas a conversão, ela depende da humildade, que tem como característica a submissão diante da vontade de Deus, e eu nunca vi seu Antônio Nazareno reclamar de nada, e a boa vontade de servir com a flanelinha, não é? De chegar mais cedo, de ninguém ver que a pessoa está fazendo um trabalho, mas fazer com muito amor. Né? Então, eu queria compartilhar mesmo essa história, que para mim ela é linda, e ela traz essas características da humildade numa pessoa que não é conhecida por nenhum de nós, né, pela maioria de nós, e que talvez num gesto tão simples faça a gente repensar. Ainda que eu tenha uma tarefa na oratória, junto aos presos, o Álvaro lá fazendo um trabalho lindo com Fraternidade Sem Fronteiras, na Clínica da Alma, um Refúgio 343, não é fazer, mas como a gente tem feito, né, Álvaro? E a gente precisa refletir sobre isso. Não é só fazer com quantidade, ou achar que todo ano eu tenho que levar mais cesta básica. Como eu estou fazendo isso? E como o seu Antônio me deixou envergonhado e me mostrou qual era a essência, né, da humildade. Rafael, eu acho que você coroou a explicação de humildade com essa história, porque realmente acho que você conseguiu colocar realmente de uma maneira profunda. A gente não sabe qual foi o momento em que ele se tornou pobre em espírito, ou talvez já tenha caminhado em outras bem-aventuranças. Mas qual momento, às vezes não foi nem nessa encarnação. Às vezes ele já traz esse nível espiritual de outra encarnação. Mas eu não tenho dúvidas que essa primeira bem-aventurança, quando fala bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus, é uma das mais consoladoras. Aliás, é a mais consoladora. Porque é pelo corrigir do seu passo a partir do momento que você recebe a desilusão do mundo de maneira humilde em seu coração. Porque quando a gente vê a história do senador Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, a gente vê por diversas vezes a desilusão da matéria, mas apenas ao final do livro. Quando ele perde tudo que ele tinha, ele se torna pobre em espírito. Ele se torna humilde. E ele se torna tão humilde, naquele finalzinho da encarnação dele, que a próxima ele vai nascer um escravo judeu, que foi aqueles que ele tanto desprezou e tanto culpou. Ele começa o livro, ele começa a sua narrativa culpando os escravos pela enfermidade da sua filha Flavinha. Então ele caminha para se tornar pobre em espírito, e depois a gente vai ver 1500 anos Emmanuel, senador Publio Lentulus, Emmanuel alcançando aquilo que Lívia alcançou dentro do círculo máximo, segundo as palavras dele no livro Amor e Sabedoria, por Clóvis Tavares, quando ele teve a sua encarnação como Padre Manuel da Nóbrega. E aqui, como ele mesmo diz, longe das tribunas, longe das posições de mando e poder, longe de todas as condições que o mundo pode entorpecer a gente com orgulho a qualquer instante. E quando agora, eu sempre gosto de ir no pátio do colégio em São Paulo, onde ele, ao lado de Padre Anchieta, fundaram a cidade de São Paulo, mas também
ajudou na fundação da cidade do Rio de Janeiro e de Salvador, Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel. Ali eu estava com a Lívia e eu falei, Lívia, você quer ter certeza de um lugar, desse local aqui, que Emmanuel colocou as suas mãos? Falei, vamos lá no subsolo, porque ela tem a fundação. Fundação de pedra, feita como 500 anos atrás. Eu falei, porque Emmanuel, ou melhor, o padre, os dois, o Padre Manuel da Nóbrega, ele não mandava nessa encarnação as pessoas fazerem. Ele fazia para mostrar como é servir a Deus com humildade. Falei, então, essas pedras que estão aqui, falei, se eu tiver que dizer, elas estão todas com a mão, permeada com a mão, o trabalho do Padre Manuel da Nóbrega. É a fundação, mas é o trabalho mais bruto, o trabalho mais simples. E foi interessante, Rafael, que tem uma coleção de livros que eu tinha muita vontade de ter, e eu nunca tinha visto que tinha uma livraria lá, dentro do pátio do colégio. E eu fui até essa livraria não, uma biblioteca, perdão. E eu falei, você tem essa coleção de livros? São livros raros, antigos? Eu não tenho. Está aqui, nessa prateleira, eu olhei, falei, está faltando um livro. Está faltando um livro aqui. Falei, é verdade, está faltando o primeiro. Deixa eu olhar lá dentro se ele não está guardado em algum lugar. Aí ela trouxe o livro. Aí eu abri o livro, tinha uma carta, escrita a lápis assim, não tirar essa carta daqui. Na capa do livro, um livro raro. E era a carta de um padre para o Papa, dizendo da grandiosidade do Padre Manuel da Nóbrega, e ele dizendo que todos os sermões falados por José de Anchieta foram escritos por Padre Manuel da Nóbrega, e que o José de Anchieta havia sido canonizado e o Padre Manuel da Nóbrega não tinha o reconhecimento dele, ou seja, ele passou apagado aos olhos do mundo. Qual é o nome do senhorzinho que você falou? Seu Antônio Nazareno. Seu Antônio... Inclusive, Álvaro, um outro detalhe que eu até esqueci, né, do seu Antônio. O meu pai descobriu um tumor cerebral e, à época, os médicos deram para ele 6 meses de vida, no máximo, né, de 1 mês a 6 meses. Então, foi um baque para a família e tudo, e foi interessante. Desde esse dia, o seu Antônio nunca deixou de ligar um dia para o meu telefone celular para saber notícia do meu pai. E por que eu acho isso interessante? Na época não tinha bônus igual tem hoje. E a operadora dele era diferente da minha. A minha era Viva, a dele era Claro. Então tinha que ter crédito. E eu sabia que ele não tinha grana. E ele ligava todos os dias para saber do meu pai, para falar que estava orando. Ele morava na periferia, né? E era muito distante, tinha que pegar 2 ou 3 ônibus para chegar na minha casa. E uma vez por semana ele visitava o meu pai pessoalmente. Detalhe, papai não viveu 6 meses. Papai viveu 9 anos. E durante todo esse período não teve um dia que eu não recebi a ligação dele. Então, realmente, e passa apagado quando você comentou sobre Manuel da Nóbrega, né? Passou apagado e foi o cara responsável. Por exemplo, dentre as várias coisas que ele fez, os muitos que ele evangelizou, ele foi responsável em trazer o evangelho para o Brasil, talvez o principal, ao lado de José Anchieta, e segundo Chico, José Barnabé. E aí ele foi responsável em fundar, por exemplo, dentro de muito que ele fez, fundar a maior cidade do hemisfério sul do planeta, que é São Paulo, homenageando Paulo de Tarso, né? E passou apagado, como você bem disse, nem mesmo o movimento católico o reconheceu. Então a gente começa a perceber essa característica das grandes almas, né? Passam discreto, mas marcam, né? Fazem legado, né, Álvaro? Então eu acho que realmente, Rafael, se a gente conseguir alcançar isso, essa primeira bem-aventurança, quem sabe até o final, não a todos, talvez alguns que vão nos ouvir, que estejam ouvindo, ou até mesmo você já esteja nessa condição. Quem sou eu para julgar? Cada consciência pode dizer sobre si. Mas... Sim. E olha, Álvaro, até pelo nosso tempo, né? A gente nem explicou qual que é a consequência dessa bem-aventurança, né? Que é alcançar o reino dos céus. Eu queria brevemente só fazer um comentário. Não sei se a gente tem pergunta, né? Se tem alguma pergunta que você gostaria de ler, não é? Ou fazer outro comentário também, fica à vontade. A gente vai passar um pouquinho do tempo. Quando Gamaliel encontra com Paulo, logo depois que Paulo se converte, né? Antes do tempo que Paulo fica no deserto, Gamaliel fala assim, olha, nas minhas meditações profundas, eu tenho chegado à conclusão
que a terra prometida das antigas escrituras é o evangelho. E eu fiquei pensando naquilo ali, né? Esse reino dos céus é o evangelho. E o evangelho não é um livro que foi escrito por Mateus, por Lucas. O evangelho é uma doutrina, é um convite à conduta de vida. Então, alcançar o evangelho é a mesma coisa que alcançar o reino dos céus. E esse alcançar não é só entender, mas é viver o evangelho. Então, aquele que é simples, ele conseguirá viver o evangelho na vida dele diariamente. Então, vejam que lindo isso, não é? É uma coisa íntima. Imagina o que deve ser viver evangelho. A sua vida ser um evangelho, ser um roteiro da espiritualidade superior para os que estão ao seu lado, né? Então, essa é a consequência de quem é simples de coração. E eu gosto de dizer, Rafael, eu estava até dizendo, eu comecei a falar de Emmanuel, eu me empolguei, mas a questão é a mais consoladora de todas as bem-aventuranças, porque significa que você foi arrebatado pelo mundo material e agora você vai virar os seus olhos para a espiritualização. Só que a resposta dela, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles serão o reino dos céus. A resposta já é o último dos patamares do qual é esperado para nós. É a edificação do reino dos céus no nosso coração. Então, sim, não importa qual é o seu erro, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o que você escolheu, não importa o que te moveu até agora. O que importa é se você se tornou pobre em espírito, é que agora você está virando o norte da sua vida espiritual para o reino dos céus, edificado no seu coração. Então, perfeito. Não tem nada mais consolador que isso. Muito lindo, meu irmão, não tem. Exatamente. Temos duas perguntas, Rafael. Sim, isso que eu ia te falar, né? Se tiver pergunta, pode falar e fica à vontade para responder também. Eu acho que uma é para mim e outra é para você. Vamos ver se o Vanderlei, nosso amigo querido, está aqui, se ele pode postar aqui para a gente, Vanderlei. Nosso guia espiritual. Ele é o nosso mentor aqui, vocês não estão enxergando ele. Mas ele está entre nós, né? Em algumas traduções, encontramos o sinônimo de bem-aventurados, os felizes, em outros avante. Qual é a diferença? É interessante que esse avante, o professor Severino Celestino trouxe para nós uma contribuição preciosa na interpretação, na exegese, no entendimento das bem-aventuranças, quando ele escreve, inclusive, o seu livro, Sermão da Montanha, um grande estudioso, sem sombra de dúvidas, que merece o nosso respeito, a nossa admiração, e muito mais do que isso, um amigo pessoal, ele nos trouxe essa tradução do avante. Se eu não me engano, o André, eu não vou me recordar o nome, de um judeu francês que traduz, e ele traz essa condição também. É muito interessante. Por quê? Porque a felicidade não é desse mundo. Então, apesar de que você se tornou bem-aventurado em pobre de espírito, você tem que seguir em frente. Apesar de que você se tornou, como eu quis dizer, na condição evolutiva espiritual que você alcança ao se tornar bem-aventurado, de se tornar um facho de luz, você ainda tem muito a seguir à frente. Então, não existe descanso. Você tem que caminhar na conquista da segunda bem-aventurança, que a gente vai falar semana que vem, e que tem uma correlação fantástica, uma reflexão muito interessante para com essa primeira, e a gente vai entender por que isso é uma sequência. Então, a tradução sempre ela deixa a desejar no sentido de entendimento. Por isso que a gente não olha uma, a gente olha várias. Então, avante é muito importante. A gente pode sim falar avante? Pode, porque eu conquistei um passo, mas eu ainda tenho 1000 léguas para caminhar. Perfeito. Quer comentar, Rafael? Vamos colocar a segunda. Foi muito bem explicado, foi muito bem explicado. Perfeito. Eu até acho que esse avante, Álvaro, é só um detalhe, né? Quando a gente ilumina o intelectual, a gente caminha sempre para frente. Mas quando a gente ilumina o moral, a gente consegue ir para frente com o intelectual, mas a gente consegue ir para o alto.
né? Então, acho que tem essa particularidade, né? Precisamos dos dois. Precisamos ir adiante, avante, mas sem esquecer de ir para o alto, né? Sim, muito bacana. Agora, eu acho que essa segunda é para você, ó. Sim, vamos Sem, lá. sem o martírio que Gesiel testemunhou em nome do Cristo, como seria nos dias de hoje se dermos o testemunho moral, sofrendo quem nos oponha, o mesmo testemunho aos seus interesses? Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas Gesiel, ele é sim um grande roteiro para a gente, principalmente diante das adversidades. Ele deu o testemunho dele, né, de legítimo cristão, sem conhecer Jesus na terra, mas certamente o conhecia no mundo espiritual. Mas ainda que não tivéssemos Gesiel, a gente tem Jesus, que é sempre o roteiro seguro, né? Então, essas histórias são complementares que mostram que pessoas que encarnaram como nós estamos encarnando, que tinham suas dificuldades íntimas, como o próprio Paulo, conseguiram dar a volta por cima e serem grandes discípulos, como o Álvaro muito bem lembrou de Pedro, né, que chegou a negar Jesus, que muitas vezes, por falta de controle emocional, acabava tomando um puxão ou outro de orelha, quando ele cortou, por exemplo, a orelha do soldado, quando ele falava que não ia permitir que nada ia acontecer com Jesus, e Jesus reprimia ele. Então foram quedas e ascensões. E esses nomes do cristianismo nos demonstram que a gente pode, não foi só Jesus que fez, nós também podemos fazer e aproximar do Cristo. E ainda que não tivéssemos o testemunho de Pedro, de Gesiel, a gente sempre vai ter o de Jesus. E aí o Cristo, ele vai ser sempre a nossa grande referência para que a gente consiga subir diante de qualquer barbaridade que a vida apresente a cada um de nós. Infelizmente ainda somos movidos, né, pela adversidade, mas a gente vai aprendendo com o tempo a conseguir subir e ir avante sem que haja necessidade de tanto derramamento de lágrima, né? A gente vai pela boa vontade, que é característica da humildade. Bem legal, Rafael. Eu tenho uma pergunta para você. Posso te perguntar? Pode. Se eu quiser saber se você tem um canal, se eu quiser saber se você tem mais palestras, se você está postando conteúdo semanal, você tem um canal no YouTube, Rafael? Eu tenho, Rafael Lavarini, no YouTube. Inclusive lá a gente, além de palestra, né, tem duas playlists bem interessantes. Uma sobre o estudo que a gente faz de Paulo Estevão, é o estudo de Paulo Estevão em detalhes, né, bem destrinchado. E a outra é em relação ao trabalho social que a gente faz parte, que é a PAC. E a PAC, para quem não conhece, é uma instituição, uma associação que trabalha com condenados, né? A gente ele consegue recuperar 88% dos nossos irmãos que cometeram crime. E é um trabalho lindo, um trabalho de Deus. E aí, essa playlist chama 5 Minutos com a PAC. São videozinhos pequenos, que eu vou trabalhando ali a metodologia, a gente ainda não encerrou todas, mas também é muito bacana de acompanhar. E queria até fazer, mais uma vez, um convite. Dia 30 agora, de julho, às 21 horas, a gente vai estar lançando, através aqui da TV7, do meu canal também, Rafael Lavarini, o meu novo livro, que é intitulado Os Prisioneiros do Cristo, que a gente vai retratar ali as prisões de Paulo, explicar a carta de Paulo a Filemon, que pouca gente conhece, e que para mim traz uma das mensagens mais belas de todas as escritas paulinas. A gente vai falar de Dimas, que é aquele ladrão que morreu crucificado ao lado de Jesus, e muitos outros personagens aí que passaram discretos e que trazem mensagens lindas para a nossa vida. E fala do seu canal aí também, Álvaro. Conta pra gente o que você tem postado lá. Então, o meu canal também é Álvaro Morderra, quem quiser, tem algumas playlists sobre Antigo Testamento, Evangelho, entendendo o Evangelho sem mistérios, palestras, lives. E, Rafael, toda vez que eu te encontro é uma alegria muito grande. E hoje não poderia ser diferente. Porque todas as vezes que eu te encontro é para a gente trabalhar com o Cristo, é para a gente caminhar com o Cristo, é para a gente aprender um com o outro. Então, meu irmão, eu já estou ansioso para a próxima semana, para o nosso próximo encontro. Quer fazer suas considerações finais? Eu vou fazer a prece de encerramento. Eu quero só agradecer mesmo a paciência de todo mundo, né? A gente que ficou desconfiado aí, será que vai dar para falar dos bem-aventuranças? A gente falou de um e ainda passou do tempo, né, Alvo? Mas o bate-papo é muito bom, cara. É uma alegria te ouvir, é uma alegria ter sua presença. A gente ficou tanto tempo perto lá em Campo Grande, agora fisicamente a gente está distante, mas a gente sabe que o carinho ele permanece. E também já estou ansioso para a semana que vem. Você sabe o tanto que eu te considero, né? Não como amigo, mas como irmão.
E se Deus quiser, em breve também estaremos juntos aí novamente, né, para comer uma pizza, para bater papo, e o melhor, falar de evangelho, né, falar de Jesus. Tá ótimo, meu irmão. Então vamos fazer a prece, porque senão o pessoal do TV7 acha que até derruba a gente do ar. Então tá bom. Vamos lá. Agradecemos a Deus pela oportunidade certeira do hoje, do agora, das dificuldades, das bênçãos, das adversidades, do amor, dos adversários. Agradecemos acima de tudo, porque está um pouco mais esclarecidos hoje do que ontem. Estarmos em busca do Teu Evangelho como norte para as nossas vidas, como retificação para os nossos equívocos, como os caminhos para a edificação do reino dos céus em nossos corações. Somos bem-aventurados e temos as luzes da doutrina do Espírito. Os benfeitores, amigos espirituais e amigos também que igualmente se encontram encarnados, como importante auxílio, como importante ponto de apoio nas horas de todas as dificuldades. Agradecemos a Deus pela oportunidade de, quem sabe, nos tornarmos hoje ou num futuro não tão distante, pobres em espírito, humildes de coração, humildes no propósito de servir, humildes para entendermos a nossa pequenez e aceitarmos a todas as nossas condições pelas maneiras mais edificantes de nos aproximarmos de Ti, Senhor, Criador do Universo. Assim, então, pedimos por todos que se encontrem no deserto da desilusão, que possamos todos, quem sabe, os que ainda não somos, entregarmos o nosso coração e a fé em Teu esplendor. Assim seja. Então, até a próxima semana, amigos. Até. Um abraço, gente. Fique com Deus.